Será que nós temos a dimensão do quanto a nossa vida profissional, as más relações que nós temos dentro do nosso trabalho, afeta diretamente a nossa vida pessoal? Será que nós fazemos ideia? Será que a gente pode até saber, mas a dimensão disso, do quanto isso rasga as outras fronteiras das nossas vidas, porque a nossa vida não tem base só com o trabalho, existem outras áreas. E até que nível as outras áreas são afetadas? Porque se estamos mal no trabalho, isso significa que as nossas relações, de alguma forma, lá dentro, estão arranhadas. E se por um acaso a gente acreditar que isso não tem muito a ver, talvez nesse vídeo de hoje você vai entender que sim, tem tudo a ver. Parte do que você esteja sofrendo pode ser por conta dessas más relações dentro do seu âmbito profissional, ou seja, dentro do seu ambiente de trabalho. Como é isso, Patrícia? Nós vamos entender isso agora. Para que a gente entenda o quanto a vida profissional afeta, rasga a nossa vida pessoal em vários âmbitos, em níveis pequeno, médio, moderado e até grave, a gente precisa entender o que essas más relações despertam. E aí, quando a gente entende o que essas más relações despertam, fica muito mais fácil da gente começar, talvez, a tirar alguns véus. Porque, sim, existem alguns véus. Primeiro que quando eu falo desperta, desenvolve, é porque, sim, desperta, desenvolve emoções, sentimentos que são aflorados através de uma simples má relação que a gente talvez acredita que só fica lá dentro daquele ambiente nas, sei lá, 8, 9 horas de trabalho. Mas quando a gente entende os tópicos, o que causa, as consequências, eu acredito que é como se a gente tivesse um mapa de fato do que a gente está vivendo ali. E como a gente vai poder resolver isso, vocês vão precisar ficar até o final para que vocês entendam causas, consequências e como a gente resolve tudo isso, ok? Primeiro que é importante a gente entender uma coisa. Viver mal no ambiente de trabalho com pessoas, essas relações complexas que a gente vive, que às vezes a gente não dá quase nada, mas que tem grandes impactos, causam grandes inseguranças. Por quê? Aí você fala, Patrícia, imagina, eu tô lá com o João, quero que se dane, não tô nem aí. Não, mas se o cara te atrapalha de alguma forma, se as suas entregas não acontecem por conta do João ou da Maria, e se você não é ouvido, se você não é reconhecido, se as coisas estão acontecendo lá dentro, isso te causa desconforto, isso te causa insegurança, fatalmente esses sentimentos, essas emoções, elas vão te despertar uma série de outras coisas. E quando eu falo aqui de insegurança, eu estou falando de um âmbito muito mais abrangente do que você pode imaginar. Porque quando a gente está mal com as pessoas, más relações causam não só energias ruins, não causa só uma dor de cabeça porque você ficou com raiva, não causa uma dorzinha de estômago às vezes porque aquilo foi mal digerido. Não causa dores no corpo porque você fica enrijecido na força do ódio com determinadas ações e atitudes que você enxerga. Eu estou falando coisas até com base no futuro. Coisas que são causadas e trazidas para a nossa vida pessoal de uma maneira que às vezes a gente não se dá conta. Sabe assim? Até você pode reparar, até a medicina hoje está muito voltada às nossas questões emocionais quando a gente chega com determinados problemas no ambiente de trabalho ou até mesmo quando a gente nem menciona que é o trabalho. Às vezes você chega lá com uma frequente dor de cabeça, com tontura, espasmos,
né? Ataque cardíaco, enfim. Aí tem uma série de fatores nesse nível que quando você começa a ir demais no hospital, a primeira pergunta que o médico muitas vezes faz é: você está passando por algum problema emocional, trabalho, família, como é que é? Por quê? Porque tudo isso impacta. Então, quando eu falo de insegurança, porque quando a gente vive mal com alguém dentro do ambiente de trabalho, a gente tem retornos ruins. Ou a gente não está trabalhando legal, ou a gente está trabalhando com um certo medo. E esse medo, ele desencadeia uma série de fatores, como, por exemplo, quando eu estou mal relacionado, e aí eu não estou dizendo que é só com o seu chefe direto, pode ser com um colega, com um par, com uma sociedade complicada, complexa. Você pode estar com problema com um fornecedor e isso impacta nos seus resultados. Enfim, relações. Relações diretas ou indiretas que isso te causa um determinado desconforto. Nós passamos a ter algumas inseguranças, como, por exemplo, perder o medo, ou, aliás, ter medo de perder o emprego. E ter medo de perder o emprego pode estar diretamente relacionado a vários fatores. Porque às vezes você fala assim, mas é só um emprego, João, você arruma outro. Tem um monte de gente que fala isso. Não, mas fica tranquilo, emprego tem um monte. Tem vários aí. Cara, não se fala isso para uma pessoa que está preocupada. Porque não é assim que funciona. Quando você tem contas para pagar, quando você tem família que depende de você, quando você tem uma mãe que está doente, uma esposa que faz um tipo de tratamento, de repente você está nesse trabalho e esse trabalho te proporciona alguma coisa que te dá segurança familiar, que te dá um certo status, e aí não cai aqui no julgamento, se status é certo ou errado, não importa. O que importa é o que te causa. Se isso está certo, se isso está errado, a gente pode trabalhar isso depois, mas agora, o que te desperta, né? Essas más relações, elas podem te transmitir o fato de você perder o emprego que está ligado em outras coisas. Às vezes você mora sozinha, sozinho, às vezes tudo depende de você. Você passa a ter medo de, sei lá, e se eu sair daqui e trabalhar em outro lugar que eu ganhe pouco, eu não consigo. Aí vem a falta de segurança financeira, ou seja, será que eu vou conseguir honrar com os meus compromissos? De repente eu pago aluguel, de repente eu tenho uma dívida grande, ou eu vim de uma empresa que eu perdi tudo, tive que renegociar várias dívidas e agora eu não consigo mais fazer a segunda renegociação, ou não posso ter o problema no nome, sei lá, vários fatores, ou até mesmo uma questão de status mesmo. E mais uma vez, não importa que a gente entrar num julgamento se tá certo ou se tá errado, porque às vezes você pode encontrar um amigo que fala assim, mas peraí, Maria, não, status, qual é o problema? Você dá um passo para trás, amanhã você dá 2 na frente, tá tudo bem. Não é assim. Para quem tá sofrendo, falar essas coisas não adianta, não ajuda. É claro que isso tudo influencia, porque às vezes você veio de uma vida muito sofrida, por exemplo. E aí você demorou muito para conquistar algumas coisas. E aí você encontra um trabalho bacana. Aí você tá lá, você tá trabalhando, desempenhando o seu papel e tá legal. Mas de repente você começa a ter problemas relacionais com algumas pessoas. E isso arranha a sua imagem, o seu resultado, uma série de fatores. E com isso, claro, você vê o seu trabalho, o seu emprego sendo, de uma certa forma, comprometido negativamente. Então, começa a despertar várias coisas. Nem sempre, veja só, esse é o ponto, que é uma coisa que a gente descobre muito em mentoria. Nem sempre você consegue ter clareza. Eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo de não honrar os meus compromissos, eu tenho medo de não conseguir um outro emprego, porque lá eu posso ganhar menos do que aqui, enfim. Também tem outros fatores. Eu tenho medo de não encontrar algo melhor. Às vezes isso não tá claro, mas você começa a sentir umas angústias. Você começa a sentir alguns temores, uma certa ansiedade de que aquela coisa que tá acontecendo que não é legal, que não tá bacana,
te faça ter consequências não agradáveis. Então, sim, o medo de não conseguir pagar as dívidas, não conseguir honrar, ou talvez até o medo de não conseguir estar se recolocando no mercado assim com muita rapidez. Então você entra numa vibe muito negativa e isso vai, o medo do medo, a ansiedade, isso afeta diretamente ainda mais as suas relações, porque às vezes você se vê refém de uma situação, acaba engolindo algumas coisas e ficando doente por isso, e aí, lógico, vai desencadeando uma série de fatores. Quando eu falo que às vezes a gente acaba tendo medo do que já conquistou, olha só, eu já tive mentorados que se passaram comigo e clientes também, que eles, como eu estava falando agora, eles tiveram uma vida tão sofrida, tão complicada, tão difícil, ou vieram de familiares que passaram uma situação muito difícil e que, de uma certa forma, agora eles conseguiram se colocar no mercado, estão muito bem financeiramente. E o fato de perder esse emprego, isso pode denominar uma crença que está lá atrás, disparar gatilhos mentais do tipo, e se eu não conseguir algo melhor e aquela vida que eu tive lá atrás voltar de novo? E se eu perder de novo o emprego e ficar enrolado financeiramente? Cara, e se eu não conseguir? E se eu me enrolar ainda muito mais? E se eu perder tudo que eu tenho hoje e não conseguir de novo? Ou seja, vocês estão entendendo que o fato de nós estarmos vivendo mal no ambiente de trabalho com pessoas, e isso desencadeia uma série de fatores, ou seja, mexe diretamente com o nosso estado emocional, e com isso abala as nossas interpretações em relação ao que nós vivemos, ou seja, dispara em mim gatilhos totalmente indesejáveis. Então, e aí você às vezes está do lado de uma pessoa que fica, paz, para com isso, cara, fica tranquilo, emprego tem um monte. Sim, emprego tem um monte. Mas quando você entra no campo do medo, e eu já dei essa aula aqui, eu posso até deixar um vídeo relacionado ao que eu falei. Eu já falei sobre o medo. O medo ele tem dois campos, porque o medo ele nunca vai deixar de ser medo. Mas quando você... E o medo ele é importante, o medo ele é positivo, o medo ele te deixa alerta. Mas para que o medo seja positivo para nós, nós temos que estar no campo positivo, que foi uma ferramenta que eu criei, onde eu mostro claramente ali que quando você tem medo no campo positivo, o medo ele te desperta, o medo ele te impulsiona, o medo ele te faz ver que as coisas ruins que você está vivendo pode se tornar um desafio e aquilo você pode reverter o quadro de uma maneira muito positiva e show. Mas, infelizmente, esse cenário ele não são para todas as pessoas. Tem gente que não tem acesso a esse tipo de informação, que não consegue pensar com clareza o que está acontecendo e entra no campo do medo. E quando você entra no campo do medo, o medo ele se torna inimigo. As pessoas que você tem relacionamento acabam sendo uma ameaça para você e você às vezes não consegue enfrentar essas pessoas, você não consegue buscar alternativas para se sair daquilo, você acredita até que você não consegue sair disso. Eu já tive pessoas que fez comentários no meu vídeo do tipo assim, Patrícia, como é que pode um cacto virar, sei lá, uma flor, um vaso? O fato não é nós mudarmos a outra pessoa. Esse não é o ponto. Mas é como nós podemos segurar a onda. Como é que a gente consegue melhorar o nosso psique, a nossa energia, o nosso estado emocional para lidar com uma pessoa assim? Não é suportar uma pessoa assim, é para lidar com essas questões no sentido de como isso pode mexer menos comigo, o menos possível comigo. Então, tá entendendo? Aí você vai falar assim pra mim, tudo bem, Patrícia, o que tudo isso tem a ver com o fato da minha vida profissional estar diretamente ligada, intrinsecamente ligada, afetando negativamente a minha vida pessoal? Cara, tudo. Porque você é mexido, você está abalado com o que você está vivendo. E aí, com medo de perder tudo isso, com medo de você não conseguir parte do que a gente já listou aqui, você acaba muitas vezes virando refém daquele trabalho e o pior, refém da pessoa.
Então você acaba adoecendo, porque você não vê saída ali. Ou seja, quando a gente tá mexido, nós mexemos com quem? Afetamos quem? Qualquer pessoa ou situação que nós estejamos vivendo na nossa vida pessoal. E quando eu falo vida pessoal, eu não tô falando somente das pessoas diretamente que estão ligadas em nós. Isso com certeza. Por exemplo, eu vou dar um exemplo clássico do que já eu vivi na prática. O meu pai é falecido há 19 anos. Inclusive, será que eu posso dizer assim? O aniversário de morte dele será amanhã. E o que acontece? Ele trabalhou 25 anos no mesmo lugar. Ele ficou 25 anos no mesmo lugar. Só que esse lugar era Eletropaulo, na época ele privatizou e ele foi mandado embora. Então ele vem de uma época que ele não via perspectiva de sair dali. Para ele ia morrer literalmente ali. Ou seja, ele ia se aposentar ali, ou talvez até ia continuar ali após a aposentadoria. Ele tinha alguns conflitos relacionais, mas isso não era um fator assim que deixava ele sem sono, mas ele ficava preocupado, porque ele falava, cara, e se essa pessoa me prejudicar? Então, sim, em alguns momentos tirava o sono dele, mas ele tentava contornar e tentava buscar alternativas, porque o medo de perder aquilo era maior. Agora, não era só o medo de perder o emprego. Era outros fatores, porque não é só o jovem com medo de perder o status ou com medo de não conseguir ser recolocado, mas são pessoas mais velhas com medo do futuro, com medo daquilo, de você não ter mais um emprego, de você não ser mais recolocado no mercado, até porque o Brasil ele não valoriza, né, muito uma determinada idade, enfim. E a gente sabe disso, porque não adianta a gente fugir disso, e isso é uma coisa que às vezes acaba sendo um limitador. Não deveria, porque quando a gente tá bem, a gente se lança, a gente fica criativo, a gente fica mais animado, engajado. E sim, pode achar um lugar que nos dê uma oportunidade. O problema é que quando a gente não tá bem emocionalmente, a gente não vê oportunidade. E a gente acaba caindo no medo. E aí a gente abala com todo mundo que esteja ao nosso lado. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Né? Porque aí vem o que eu vou dizer agora. Porque isso causa o quê? Consequências. E as consequências emocionais que atrelam o nosso comportamento mexe com outras áreas das nossas vidas. Como, por exemplo, no caso do meu pai. Isso aumentou, potencializou os vícios que ele já tinha. Por exemplo, o do álcool. Então, nunca foi uma pessoa de chegar bêbado em casa, quebrando tudo, nem mal, nunca foi. Mas sabe, todo dia uma gota de álcool, todo dia uma gota de álcool, todo dia uma gota de álcool. Isso acaba potencializando o seu emocional e isso te tira da criatividade de buscar outras alternativas e para muitas pessoas isso te retrai, onde você não vê perspectiva e acaba caindo talvez numa depressão, numa doença, enfim, ou nos vícios. Tem outras consequências do tipo, isso afeta o seu sono, que afeta o seu humor, que afeta a sua saúde total, porque o sono a neurociência explica isso, você não repõe o sono perdido, você passa a ter noites muito tumultuadas, sonhos ruins, energias complicadas, o que piora a sua situação dentro do trabalho com as suas relações, porque ao invés de você buscar alternativas melhores, você acha que você passa a achar que você não tem que mudar por ninguém, mais uma vez, e o fator aqui não é mudar por ninguém, mas é como eu posso melhorar a minha energia, o meu estado, como eu posso reverter algo que aparentemente está ruim. Com isso me falta paciência, eu passo a não ouvir ninguém, não tenho paciência com meu filho, não quero ouvir a minha mulher falando, não tenho saco com meu marido, não quero ouvir os meus amigos, vou recuando cada vez mais, ou eu busco pessoas que às vezes não tem nada a ver com o meu cotidiano, só para eu me distrair, me divertir, porque eu tô vivendo um inferno no meu trabalho, e as relações estão tão ruins que eu preciso dar risada do nada, e eu passo a fugir de determinadas situações que não vão me ajudar, ou seja, tá entendendo? Olha só, olha o que desencadeia, aquilo que despertou lá atrás, quais são as consequências que tudo isso traz para nós. Então, são situações que... E sem contar que quando a gente tem uma vida a dois, tudo afeta, porque você passa a ter medo de não ser bom bastante para sua família.
E depende de com quem você esteja, você acaba ouvindo coisas indesejáveis. Do tipo, tá vendo? Você não é nada, você é isso, você é aquilo, você é um incompetente, você não tem coragem de tomar uma atitude com aquela pessoa que tá no seu trabalho, você não tem coragem de se posicionar com o seu chefe. Aqui em casa você também se fala um monte de coisa, mas lá você não tem coragem, porque lá você é um banana, porque lá você... Isso afeta o brio, isso afeta a moral da pessoa. Né? E ela se vê numa posição que a pessoa também que está, às vezes, do lado, que também está desesperada, porque também está vendo um monte de coisa acontecer, acaba tentando ajudar, atropelando ainda mais tudo, as coisas, enfim. Porque existe um ditado que na verdade, é um ditado... Para falar bem uma verdade, não sei se é um ditado português, ou enfim, mas tem aí na internet... que diz assim, a casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Então, quando você tem, quando bate na sua porta essas relações ruins, que denomina, amanhã eu posso não estar aqui, ou ele vai me prejudicar, ou ele vai me mandar embora, ou eu vou perder o emprego pela pessoa, isso afeta várias áreas. Várias áreas. Quando você está casado, por exemplo, isso afeta não só a falta de paciência com o seu filho, com a sua mulher, mas você perde até o desejo, o apetite sexual, porque você não tem cabeça. E isso afeta outros fatores da saúde psíquica, emocional. Muitos de nós podemos engordar muito por uma ansiedade, come demais. Podemos também perder peso e aí a gente fica doente. A gente pode... ou enfim, a gente perde pequenos prazeres na vida, onde a gente não se dá conta do quanto uma questão simples profissional pode impactar. E, obviamente, que os problemas pessoais que nós temos, porque ninguém está livre disso, ok? Porque em várias áreas da nossa vida aqui, eu fiz aulas aqui explicando isso, quais são as áreas das nossas vidas, né? E como a gente pode vivê-las de uma forma melhor. Eu posso deixar aqui também nos relacionados. O quanto você vai estar vivendo uma vida, por exemplo, de impacto nas outras áreas, porque algumas outras áreas dependem da nossa vida financeira para elas existirem, como qualidade de vida, eu comer bem, eu ter uma espiritualidade. Tudo bem que para você ter ativa a sua espiritualidade, você não precisa de dinheiro, ok? Você pode ter uma conexão com o sagrado de uma forma onde está você com ele e essa conexão ímpar. Mas se você tem uma qualidade de vida, de repente você tem um tipo de alimentação que você precisa comer para manter a sua saúde, você precisa fazer uma atividade física, alguma coisa que quem banca é o dinheiro, obviamente que tudo isso você vai começar a pensar, e se eu não tiver isso, se eu não tiver aquilo? Ou seja, a questão é, o que o trabalho está fazendo com você? O que as más relações dentro desse ambiente de trabalho está fazendo com você? Isso é importante a gente pensar. Nós precisamos ter clareza disso para que a gente fique cada vez menos refém dessas questões. Por quê? Porque é a maneira que nós temos de reconhecer para que a gente reduza o impacto negativo que as más relações dentro do nosso ambiente de trabalho está causando. Então, quando a gente fala assim, eu tô mal no meu trabalho, eu tô ruim no meu trabalho, as coisas no meu trabalho não andam bem. Quando você fala isso, fatalmente 70% do que é falado quando meu trabalho não está bem é porque algo lá dentro, as relações lá dentro com alguém não estão boas. Tudo bem, você pode falar assim, não, Patrícia, mas as relações no meu trabalho, elas são ótimas, é a empresa em si que está ruim. Ok, de qualquer maneira, isso está afetando a sua vida. Consequentemente, dentro do ambiente de trabalho, no caso de a empresa que não está bem, mas as suas relações com as pessoas são legais, elas afetam outras relações que está onde? Fora da empresa. Por quê? Porque você está preocupado, porque o seu emocional está mexido e vários fatores. Aí você vai me falar assim, tá bom, Patrícia,
pode ser que você tenha razão, pode ser que alguma dessas coisas aí possam me afetar, talvez eu não tenha percebido isso ainda, talvez eu precise de mais um tempo, ou talvez eu precise pensar no que você está falando, ou eu preciso pensar quem são as pessoas que de repente me afetam tão negativamente, ou eu preciso assistir esse vídeo de novo para entender se realmente isso está afetando a minha vida. Ok, tá, vamos supor que seja isso mesmo, e o que eu faço agora com isso tudo, com essa informação? Bom, agora a gente precisa chegar num outro consenso, que é o de entender como a gente reduz esses medos, como a gente aumenta a nossa segurança e como a gente reverte isso de uma maneira positiva para nós. O primeiro ponto é nós reconhecermos que podemos estar vivendo dentro dessa teia de aranha, porque a gente não percebe. Às vezes, você já viu, para quem fez trilha, né? Eu faço trilha. Às vezes eu vou fazendo, eu tô no meio da mata ali, e tô andando e tal, e meu rosto vai coçando, e você não percebe, você não enxerga muitas vezes. E você vai andando, aí você vai, sabe quando você vai vendo um negócio no seu olho, e não é mato, mas não é nada? Aí quando você olha, grosso modo assim, são teias de aranha que elas vão fazendo assim, às vezes no meio das matas. É igualzinho, você vai andando, você vai entrando na teia e não percebe. Por quê? Porque os problemas relacionais com pessoas dentro do ambiente de trabalho, elas causam desconfortos sutis muitas vezes. Começam com pequenas coisinhas, com uma picuinha, com alguém que eu não aguento que fale próximo de mim. Eu tenho pessoas que já adoeceram pelo fato de trabalhar em empresas que trabalha todo mundo junto. Sabe aquele layout onde a Maria está do lado do João, que atrás está o Pedro, que na frente está a José, e aquele falatório? E às vezes você é uma pessoa que precisa ter uma mente tranquila para trabalhar. E é difícil, porque com tanta gente falando, e às vezes as pessoas não estão só trabalhando. Vamos combinar que tem gente que reclama o tempo todo da vida, que tem gente que fica te dando indiretinha o tempo todo. Isso desestabiliza qualquer psicológico, né? Então você precisa estar muito bem, mas muito bem, para você poder não se afetar com tudo isso. Agora, para você poder entender que isso tudo tá te causando coisas ruins, sem se vitimizar diante disso, mas reconhecer que isso pode estar te afetando, é preciso reconhecer. Porque se você não pensar nem pelo menos na possibilidade que isso pode estar te afetando a vida pessoal, você não vai conseguir resolver. Ok? Depois, procurar apoio, procurar ajuda é altamente importante. Porque quando a gente busca apoio, quando a gente busca ajuda, fica muito mais fácil para a gente poder oxigenar a nossa mente. Mas veja, não é qualquer ajuda. É conversar talvez em casa. Ai, Patrícia, mas eu não tenho coragem de falar que eu não tô bem. Não tenho coragem de não dar um conforto para minha família, para o meu filho, enfim. Cara, é preciso falar. É preciso desabafar. É preciso buscar ajuda. É preciso, como talvez você esteja fazendo agora, se você me achou nesse vídeo aqui. Por quê? Porque nós precisamos de ajuda. Sozinhos conseguimos? Conseguimos. Mas a gente demora muito mais. A gente demora muito mais. Quando a gente tem problema com determinadas pessoas, a gente precisa conversar com pessoas melhores que a gente para que elas nos dê uma luz, um caminho. E não para que fomente mais ainda um isqueirinho. Não. Peraí. Se eu tenho hoje um problema, uma dificuldade, como é que eu posso resolver? Em quem eu posso me apoiar? Ok? Isso é importantíssimo. Depois, não ter medo de que os seus valores, a sua capacidade profissional, elas podem caber em outros lugares e não ter medo disso, não ter medo de repente dar um passo para trás para amanhã dar dois na frente. É claro que se o seu medo, por exemplo, for o medo de não ser recolocado no mercado ou de trabalhar num outro lugar que você possa ganhar menos, cara, não tenha medo, porque hoje você está dando um passo para trás, e se for o caso, renegocia de novo algumas coisas, pega só apenas as prioridades
e avança para que você ganhe mais amanhã. Nada é estático, nada é permanente. Nós precisamos estar extremamente bem para tudo virar e tudo virar realmente no nível que a gente possa ficar abalado. E ao contrário também. Podemos estar numa situação muito difícil e ter atitudes mais positivas que façam com que a gente realmente se reerga. E quem sabe até melhorar as nossas condições relacionais dentro do ambiente de trabalho usando estratégias. E não é o fato de você usar estratégia para aguentar o outro, mas é mostrar o quanto você se fortaleceu para driblar as questões difíceis. Deu para entender? Claro, com isso vem o próximo passo, que é onde você buscar aprimoramento profissional. Busque se aprimorar. Busque ser melhor ainda no que você já faz. Porque você tem, com absoluta certeza, muitas habilidades, até relacionais, buscar novas pessoas, conversar com outras pessoas, para que você realmente saia dessa energia negativa e pare de ficar focado em cima daquela pessoa que está o tempo todo tirando você do foco. Ou seja, o resumo é: confie mais em você. Confie mais no que você executa. E eu vou te dizer uma coisa: más relações não é o fim da nossa linha. Existem pessoas que tiram a gente do eixo, que enchem o saco, que realmente é um problema. Mas você já parou para pensar que essas pessoas podem ser pessoas que estão até te ajudando, mostrando para você o quanto você pode ativar a resiliência, ser ainda melhor. De repente, ela pode ser a pessoa que apareceu no seu caminho para extrair alguns sentimentos que existe aí dentro, que você precisa trabalhar, algumas emoções que, de repente, você precisa despertar para ser ainda muito melhor. Então, se a gente começar a pensar que determinadas coisas complicadas podem se tornar em situações ainda muito melhores, cara, a gente sai muito mais forte. Agora, se revoltar, ficar irritado, jogar energias negativas, pragas e coisas ruins não vai nos ajudar. O que vai nos ajudar é a gente entender que essas questões negativas podem ser indicadores e até uma possibilidade da gente se sair de situações difíceis ainda muito melhor. A gente se reergue, a gente aprende e fica bem até para as próximas etapas. A gente passa a fazer melhores escolhas e a gente passa a ter uma convivência muito melhor, não deixando com que as outras pessoas medíocres impactem negativamente em nossas vidas. Então, percebe o que nós entendemos aqui hoje? Que sim, a vida profissional com más relações afetam gravemente ou moderadamente, mas com passos complicados, se a gente não abrir os olhos, em nossa vida pessoal. E com isso a gente degringola outras áreas das nossas vidas que podem estar muito boas. Então, visionários, entenda isso, curta, compartilhe, faça suas perguntas, que eu estou aqui para respondê-las. E não se esqueça, tudo é reversível, dá para reverter. Nada é o fim da linha. Não existe nada estático e nada permanente, até porque nada é uma coisa só. Tá certo? E não se esqueçam, nossa live de quinta-feira. Tamo junto nessa jornada aqui. E não se esqueça de deixar a sua pergunta. Porque se ficou com dúvidas, se tem algum imbróglio para resolver, traz aqui que a gente resolve juntos. Forte abraço e até!